Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus, quando a glória não anula a cruz. Uma leitura de Lucas 9 para quem busca sentido e não apenas milagres. Nem toda manifestação da glória elimina o caminho da renúncia. Em Lucas 9, Jesus revela que o brilho do reino não subestimou o peso da cruz. Ele a confirma. A nossa leitura hoje é Lucas, capítulo 9. Que você já esteja aí com a sua Bíblia, o seu caderno para as suas anotações e também para você colocar aí o que é que você vai aplicar na sua vida hoje, olhando para esse texto. Vamos à leitura? Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés. Quando saírem daquela cidade, como testemunha contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido e outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Ao voltarem, os discípulos relataram a Jesus o que tinham feito. Então, ele os tomou e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e os seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: Manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: Deem-lhe vocês algo a comer. Eles disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. Mas ele disse aos seus discípulos: Faça-nos sentar em grupos de 50. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida, entregou aos discípulos para que o servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços. Aqui vemos a primeira manifestação do poder de Deus em escala enorme. Se formos analisar a multiplicação, a Bíblia fala só de homens, mas prestem atenção que ali também existia mulheres e crianças que receberam o alimento. Quando nós terminamos esse texto, diz assim, no versículo 18, no versículo 16 e 17. Diz assim: Tomando 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou aos discípulos para que os servisse ao povo.
Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Se nós pararmos para fazer uma análise aqui nesse momento, se eu colocar, por exemplo, que cada cesto que sobrou foi para cada um dos discípulos, seria para nós uma mensagem de abundância. Não sei o que você está passando hoje, mas eu sei que se você serve a Deus, você serve um Deus de abundância. E abundância que eu não digo só em comida, eu falo da vida relacional, eu falo da vida espiritual, da sua vida como servo, como ministro, como pessoa que serve no reino de Deus. Pense nisto hoje. Qual é a abundância que Deus está trazendo para a minha vida e que eu preciso olhar para ela? Vamos continuar a nossa leitura. Versículo 18. Certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. E disse: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto a vocês que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas: uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-nos. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tenho.
Um espírito o domina, de repente ele grita, lança-os em convulsão e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio lançou-se por terra em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou de volta a seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus, estando todos maravilhados com tudo que Jesus fazia. Ele disse aos seus discípulos: Ouçam atentamente o que vou dizer. O filho do homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isto significava. Era-lhes encoberto para que não o entendessem. E tinha receio de perguntar-lhe a respeito desta palavra. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé a seu lado. Então lhes disse: Quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vós for menor, este será o maior. Disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram no povoado samaritano para lhes fazer os preparativos. Mas o povo dali não recebeu, porque se notava que ele dirigia para Jerusalém. Ao verem isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro e sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nosso texto hoje nos traz muitas lições. Como comecei a dizer, a abundância é um dos textos. Começando, Jesus envia os discípulos com autoridade, não com independência. O poder vem acompanhado da dependência. Espiritualmente, isso nos lembra que os dons não substituem esse vínculo com Jesus, com o Senhor, com aquele que é o provedor de tudo isso. Na sequência do texto, nós vemos que Herodes fica curioso a respeito de Jesus, porque se fala muito de quem é Jesus, mas sem compreender a verdade que ele traz, que ele vem trazer ao mundo. Conhecer sobre Deus não é somente caminhar com Ele, é ter um relacionamento com Ele. Muito se ouve falar de Jesus, mas você tem um relacionamento com Ele? A sua vida é uma vida que está disponível a fazer a obra, a cumprir os princípios, os valores cristãos? Na sequência, acontece a multiplicação.
né? Quando Jesus multiplica os pães e os peixes para alimentar uma multidão enorme. Como disse antes, tinha 5.000 homens, mas tinha mulheres, tinha crianças, então tinha muito mais que isso lá. O milagre nasce quando os discípulos param de calcular a falta e passam a confiar na provisão, porque o Deus da provisão estava ali. Você confia no Deus da provisão? Você está disponível a depender dele quando as coisas faltam? A escassez emocional também se transforma quando nós a colocamos nas mãos de Deus. Se você entender que Deus é seu pai e que ele te ama, ele te cuida em todos os momentos, você tem alegria, você tem colo, você tem abraços, você tem aconchego, porque ele está sempre disponível para você. Reconhecer quem é Jesus exige reposicionamento, reposicionar quem somos diante dele. Quando Jesus pergunta assim, quem as pessoas falam que eu sou? Então, cada um dá uma resposta e ele pergunta, e vocês? Aí Pedro falou, você é o Cristo, Filho de Deus. Mas ele também resiste à ideia de que Jesus irá à cruz. Jesus deixa claro, não há discipulado sem negação de quem se é. Fé não é adaptação ao evangelho, não é adaptar o evangelho à sua fé, à sua forma de crer. Não é adaptar esse evangelho a algo que você quer que seja para que você fique bem. Fé não é essa adaptação do evangelho. Fé é algo muito mais amplo. É algo que está além, que transcende. E Jesus continua. No texto, Jesus agora chama os discípulos e vai para o monte. Aqui acontece a transfiguração. A glória se manifesta, mas o assunto da conversa é a cruz. Jesus está dizendo que ele vai passar pela cruz. Deus revela luz no processo, mas Ele quer que nós tenhamos sustentação quando precisamos passar por um lugar desafiador. Quando Ele desce do monte, a, a vida está esperando, as pessoas estão esperando, porque ali eles se encontram com quem pode dar vida, com quem pode liberar a cura. E ele, espiritualmente, a nossa vida não vive só de experiências isoladas. Não, mas a gente vive da presença constante dele em nossa vida. Quando ele encontra com aquele homem que pede socorro, ele libera cura. Às vezes, o que você precisa nesse momento é esse encontro, é entender que você é um ser humano, mas que você tem um Deus que te ama e que pode te trazer o que você necessita, se você realmente tiver fé. Nem todo silêncio de Deus é ausência, às vezes ele está em silêncio para que você possa amadurecer. O desejo por milagres não pode substituir o compromisso com o caráter cristão, com os princípios bíblicos, com o vivenciar o vínculo com o Criador. Fugir da cruz prolonga os processos que poderiam ser transformadores na nossa vida. Quando eu falo fugir da cruz, eu estou falando fugir dos momentos de embates para eu crescer, para eu amadurecer. Talvez eu esteja fugindo daquilo que é necessário passar para o amadurecimento acontecer. A fé saudável integra luz, limite, glória, renúncia, tudo isso faz parte da fé. Crescer espiritualmente é aprender, é descer do monte sem perder a fé. É continuar. Lá eu tenho fé, aqui também eu tenho fé.
A glória de Deus não nos poupa da cruz, mas nos fortalece para atravessá-la com sentido, verdade e maturidade. Então, carregue a tua cruz, faça acontecer para você, esteja disponível ao aprendizado, ao amadurecimento, ao crescimento emocional e espiritual. E entendendo que Deus está com você todos os dias, que Ele abençoe a sua casa, a sua família, que Ele te dê cada dia mais constância para estar aqui, juntos, aprendendo a palavra e aplicando as lições na nossa vida, para que possamos crescer, amadurecer naquilo que Deus deseja para cada um de nós. Até nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus.